Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com economia. O Supremo Tribunal Federal apresentou nesta quinta a proposta orçamentária da Corte para 2020. Teve uma redução no valor. O texto calculou os gastos em 686 milhões de reais e não prevê reajuste nos salários dos ministros do Judiciário. A proposta orçamentária para 2020 do STF prevê uma queda de 92 milhões de reais em relação ao orçamento deste ano, que ficou em torno de 778 milhões e meio de reais. Elaborada pela equipe do presidente da Corte, Dias Toffoli, o valor previsto das despesas não propõe reajuste salarial para os ministros do Supremo. Neste ano, o STF aprovou a inclusão de um reajuste de 16,38% nos salários dos próprios ministros. O aumento foi sancionado pelo então presidente Michel Temer e os salários dos ministros passaram de 33 para 39 mil reais mensais. A redução na proposta orçamentária do STF se deve às restrições impostas pela emenda constitucional do teto de gastos públicos, que limita as despesas à variação da inflação. Os gastos previstos pela gestão de Toffoli já chegavam a 29 milhões e meio de reais, com a compra de veículos blindados, a troca de telefones, a reforma no gabinete da presidência do tribunal, entre outras despesas. Agora uma boa notícia. A Receita Federal abriu hoje as consultas ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Quase 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Os valores das restituições totalizam 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os depósitos vão ser feitos no próximo dia 15. As consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo. No destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu para que o Banco Central norte-americano corte as taxas de juros o mais rápido possível. Há uma semana, o banco reduziu as taxas em 0,25%. Foi a primeira vez em mais de uma década. O presidente americano Donald Trump reforçou sua pressão sobre o Federal Reserve, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Trump insiste que o Fed deve cortar juros de modo mais rápido. As ações e o rendimento dos títulos caíram no mundo todo, em meio à preocupação com a escalada na guerra comercial entre Washington e Pequim. Trump acusa o Fed de ser uma ameaça maior para a economia do país do que a China. Ele destacou que os bancos centrais da Índia, Tailândia e Nova Zelândia cortaram os juros. Os três países podem sofrer os impactos de uma desaceleração econômica da China e uma redução no comércio. O presidente do Fed, Jerome Powell, citou as incertezas comerciais como um fator na decisão de cortar as taxas de juros americanas após 4 aumentos no ano passado. O assessor comercial da Casa Branca afirmou que o Fed deveria cortar em até 1 ponto a taxa básica de juros para reverter as altas de 2018, quando a economia estava em forte recuperação. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse à AFP, porém, que as taxas estavam no patamar correto. A força da economia americana é o principal argumento de Trump na conquista de um segundo mandato nas eleições de 2020. Um vulcão situado a 140 quilômetros de Tóquio entrou em erupção hoje, após 4 anos inativo. Ele lançou uma coluna de fumaça e cinzas a 2 quilômetros de altura. O monte, situado a noroeste da capital japonesa, entrou em erupção durante a madrugada, levando a Agência Nacional de Meteorologia a elevar o nível de alerta para grau 3, em uma escala que vai até 5. Foi pedido que a população mantenha a distância da cratera. Pequenas pedras e cinzas podem cair nas cidades vizinhas. Esse vulcão entrou em atividade pela última vez em junho de 2015. E um relatório da ONU apontou que a Coreia do Norte roubou 2 bilhões de dólares em ataques cibernéticos. O objetivo do país seria financiar seu programa de mísseis nucleares. Os 35 casos registrados de ataques a instituições financeiras e câmbios de criptomoedas estão sendo investigados. Pyongyang teria usado o dinheiro para financiar o programa de mísseis nucleares. De acordo com o documento, os ataques massivos permitem que a Coreia do Norte gere receitas de difícil rastreamento e sujeitas a uma menor regulação do que o setor bancário tradicional. Nas últimas 2 semanas, 4 pares de projéteis foram lançados em testes. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que os lançamentos foram um aviso a Washington e Seul após exercícios militares conjuntos.
O Conselho de Segurança da ONU impôs várias sanções a Pyongyang desde que o país iniciou seus primeiros testes nucleares em 2006. E hoje eu vou encerrar falando sobre uma prática que vem crescendo no país, o empreendedorismo. O desejo de fazer uma mudança na rotina e conquistar a tão sonhada independência financeira faz com que muitas pessoas apostem nisso. E para quem tem habilidades manuais, o mercado de artesanato é bem promissor. O segmento movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Vamos conferir na reportagem. Pode ser de biscuit, pano ou lã. Não importa o material. Quando tem criatividade, não há limites. Tudo se transforma. Até mesmo um pedaço de papel vira artigo de decoração. Após o nascimento da filha, a dentista Luciana Ruzzi resolveu dar uma virada na vida profissional. Para ficar mais perto dela, montou em casa um ateliê especializado em personalizar papéis. Eu fui em busca de alguma coisa que me desse a mesma felicidade do trabalho, mas que também trouxesse a renda. A Laís tem uma história bem parecida. Também abriu mão de um emprego por causa da filha. Ela trabalhava numa multinacional. E agora, o seu principal negócio é patchwork, artesanato feito com retalhos de tecidos. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor pelo meu trabalho. Eu consigo ter um horário flexível para cuidar da minha casa, cuidar da minha família e ter realmente o contato com pessoas, né, que têm essa mesma paixão que eu. Então, realmente, eu já me sinto realizada com esse tipo de trabalho. De acordo com o IBGE, 10 milhões de pessoas no Brasil encontraram no artesanato uma fonte de renda em tempos de crise. E hoje, esses profissionais ajudam a movimentar 50 bilhões de reais por ano. Normalmente nós temos aquele que faz por hobby, alguns, bastante deles fazem por terapia. A gente tem N casos de pessoas que usam o artesanato para cura mesmo e uma grande parte que hoje, em razão desse desemprego no país, está se tornando a maior parte, que é o grupo que faz disso um objetivo de trabalho, uma fonte de renda para a família. Se você acha que o artesanato é só para mulheres, está enganado, pois saiba que esse universo também é masculino. Tem muito homem que se viu em dificuldade financeira ou fora do mercado de trabalho, que fez disso sua principal fonte de renda. E hoje faz tanto sucesso quanto elas. Com mais de 50 anos, Afonso se viu forçado a mudar de foco na profissão. Segundo ele, a antiga ocupação, que era de estilista, exigia pessoas mais jovens. Como sempre trabalhou com tecido, resolveu criar estampas para eles. No Brasil, infelizmente, quando você tem 50 anos dentro de uma empresa, você é velho, né? Então as portas se fecham. Eu precisava trabalhar. Eu comecei a vender os meus artesanatos em feiras livres, em feirinhas de artesanato, de praças, de shoppings, e a coisa foi indo. O artesanato, hoje, é fundamental para impulsionar a economia do país. Toda uma cadeia, que é a indústria que fornece a matéria-prima, a logística para a entrega desses produtos, que ninguém nunca pensa muito nisso, não é? A embalagem. Então, o artesanato envolve muita coisa, porque normalmente o artesão não usa um único produto. Ele usa vários produtos e várias formas de venda. Por hoje é isso. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!